Amém, irmãos. Estou aqui hoje diretamente da base de Lorena, no CEAP. Vou compartilhar com vocês sobre a leitura desse domingo, do Alimento Diário Deus é Amor. O tema desse dia é a importância da imersão na palavra. Irmãos, antes de eu começar a compartilhar sobre a leitura, queria também compartilhar com vocês sobre o quão interessante e importante foi eu compartilhar sobre esse tema hoje. Porque se eu tivesse falando com os irmãos sobre esse mesmo tema há uns dias atrás, eu teria um outro sentimento. Mas depois de tudo que eu vivi aqui com a caravana, né, enfim, saindo das ruas e praticando de fato a imersão, eu tenho hoje um outro sentimento para passar para os irmãos. E gostaria de começar então lendo com vocês Salmos 119, versículo 11, que diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós falamos do amor de Deus, nós percebemos que ele é muito sublime, ele é muito elevado, mas ele precisa ser, de fato, praticado, né? No capítulo 5 de Efésios, Paulo ele nos adverte sobre a imoralidade, a avareza, cobiça, muitos atos, né, que estão presentes no nosso dia a dia e que nos afastam da presença do Senhor. Por isso que no viver da igreja, nós precisamos estar imersos na palavra, porque é ela que vai conduzir os nossos atos. E eu digo isso com propriedade, porque, por exemplo, quando você está às ruas orando pelas pessoas, irmãos, é muito difícil você estar ali 100% do tempo no Espírito, porque acontecem coisas ao redor, você vê olhares, o inimigo vem te acusar, muitas coisas acontecem para nos distrair, para tirar o nosso foco. E aí é que nós precisamos nos voltar para a palavra, para que ela realmente nos preencha e nos retorne, né, nos dê de volta aquele foco que a gente precisa. Por isso que a gente imerge na palavra, lê aqueles trechos que são, né, a palavra profética, que são falar de Deus, e a gente consegue se preencher para também estar transbordando para outras pessoas. Isso é tremendo, irmãos. Aqui na leitura também tem um trecho que diz assim: sim, nós ganhamos a graça de Deus, mas se vacilarmos, toda a graça que ganhamos vazará. Irmãos, pratiquemos a imersão na palavra, porque essa prática encherá nossa mente com a graça de Deus e nos livrará dos desejos pecaminosos da carne. Então, esses desejos, eles vão continuar aparecendo, mas eles vão continuar aparecendo se a gente estiver distante da palavra, se a gente não estiver imersa nela, né? Por isso que o segredo tá nessa imersão, porque ela vai fazer com que a gente releia, com que a gente foque naquela palavra de uma maneira mais, sabe, incisiva, mais tremenda. E aquele trecho, ele vai ficar na nossa cabeça durante todo o nosso dia. Então, quando a gente se dispersar, quando alguma coisa nos distrair, a gente vai ter aquela palavra, aquele trecho firme na nossa cabeça que vai fazer com que a gente retorne, né? Retorne para o Espírito, retorne para o falar do Senhor. Então, assim, quanto mais envolvidos com a palavra profética nós estivermos, mais distantes da carne nós estaremos. E aí Paulo depois prossegue com a sua advertência falando também sobre a idolatria, que não necessariamente se refere a pessoas, mas sim também a tudo aquilo que nós fazemos independentes a Cristo. Então nós precisamos nos atentar a isso para não colocarmos outras coisas no lugar do Senhor, para não colocarmos coisas simples do nosso dia a dia que a gente acaba idolatrando e que tomam um tempo que nós deveríamos estar disponibilizando realmente para a palavra, para o Senhor, para nos voltarmos a Ele. Então, se eu tenho alguma vontade, alguma dúvida, alguma preocupação, eu tenho que depender do Senhor, tenho que me voltar a Ele e parar um pouco de agir por mim mesmo, segundo as minhas próprias opiniões, as minhas próprias vontades, o que eu acho que é certo ou não, né? Nós sabemos que no mundo a imoralidade reina, mas nosso Senhor Jesus orou a Deus para nos guardar do mal, a fim de vivermos o seu amor. Esse versículo está em João 17.
Não peças que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É isso, irmãos. Vamos imergir nessa verdade que é a palavra e levar realidade às pessoas, levar esse amor de Deus às pessoas, e a imersão vai nos ajudar muito, muito, muito nisso. É isso, amém, Jesus é o Senhor. Fique com Deus.